Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais um devocional e reflexão da Palavra de Deus com a pergunta: o que é o dia do Senhor? Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Revela-me esta palavra espiritual, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O dia do Senhor é uma expressão bíblica que possui um significado escatológico e se refere ao grande dia da manifestação final da justiça de Deus. Isso quer dizer que no dia do Senhor o mundo iníquo será julgado e todo o pecado será definitivamente punido. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por outro lado, o dia do Senhor será uma ocasião de grande alegria e contentamento para os santos. Nesse dia, Deus será glorificado não somente pela manifestação de sua justiça, mas também pela manifestação de sua graça na vida do seu povo escolhido. No dia do Senhor, a obra da redenção encontrará seu cumprimento pleno, e os méritos de Cristo na salvação dos redimidos brilharão ainda mais, quando estes forem recebidos na bem-aventurança eterna. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O dia do Senhor na Bíblia, a expressão dia do Senhor vem desde o Antigo Testamento. O profeta Amós, por exemplo, falou sobre esse dia advertindo acerca de seu caráter de juízo, quando os pecados de Israel serão julgados. No que diz respeito no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. O mesmo também fez outros profetas, estendendo ainda esse julgamento a outras nações. No que diz respeito no livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículos 6 e 9. No que diz respeito no livro do profeta Jeremias, capítulo 46, versículo 10. No que diz respeito no livro do profeta Obadias, capítulo 15. No que diz respeito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 31 e capítulo 3, versículo 14. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É verdade que muitas dessas passagens do Antigo Testamento trazem profecias de múltipla referência. Isso significa que, apesar de essas profecias terem sido cumpridas de forma primária em certos eventos históricos, elas apontam para um evento escatológico, onde encontrarão seu cumprimento final. Em outras palavras, o grande dia do Senhor foi anunciado e tipificado em cada julgamento divino, derramando nos tempos do Antigo Testamento, por exemplo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No Novo Testamento, não somente importa a ideia
veterotestamentária do dia do Senhor, bem como lança mais luz sobre ela de acordo com o caráter progressivo da revelação de Deus. É dessa maneira que o Novo Testamento afirma que o dia do Senhor é o dia da segunda vinda de Cristo e traz a frase dia do Senhor Jesus Cristo. No que diz respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, e capítulo 5, e versículo 5. No que diz respeito no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6 ao 10, e capítulo 2, versículo 16. No que diz respeito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. No que diz respeito no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Há ainda uma ocorrência singular da expressão dia do Senhor na Bíblia. O apóstolo João emprega essa expressão para dizer que ele recebeu as visões registradas no livro do Apocalipse no dia do Senhor. No que diz respeito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Amém? Glória a Deus, aleluia. Alguns estudiosos sugerem que João não estava se referindo à ocasião em que teve as revelações da parte do Senhor, mas estava dizendo que em seu êxtase espiritual ele foi levado até o próprio dia do juízo. Outros poucos comentaristas tentam identificar esse dia do Senhor referindo por João com o dia da celebração da Páscoa, mas a maioria dos estudiosos defende que o dia do Senhor a qual João se refere era, na verdade, o primeiro dia da semana, isto é, o domingo, quando a igreja se reunia para a adoração. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como será o dia do Senhor? Quando o profeta Amós falou sobre o dia do Senhor, aparentemente ele corrigiu alguns conceitos equivocados de como será esse dia. Parece que no pensamento hebreu, o dia do Senhor seria o dia em que YHWH iria intervir diretamente na história para exaltar Israel sobre todas as demais nações do mundo, independentemente da fidelidade e da obediência do povo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas o profeta destaca o quão errado estava quem pensava assim. Ele diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós do dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor treva e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? No que diz respeito no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O profeta Joel também falou do dia do Senhor como um dia de terríveis julgamentos e de grande destruição. No que diz respeito no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 15 ao 20 e capítulo 2, versículo 11. Mas o mesmo profeta também explica que esse dia revelará
a redenção daqueles que invocam o nome do Senhor. No que diz respeito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No Novo Testamento também fala do juízo e da esperança de redenção no dia do Senhor. No que diz respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Paulo ressalta que o dia do Senhor virá de forma inesperada para os incrédulos, mas não surpreenderá os crentes genuínos. No que diz respeito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 10. E no que diz respeito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, embora a Bíblia não marque uma data para quando será o dia do Senhor, ela ensina que esse dia será precedido por certos sinais que serão discernidos pelo povo de Deus. No que diz respeito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E no que diz respeito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Além disso, conforme o apóstolo Pedro ensina, o próprio dia do Senhor será acompanhado por fenômenos físicos que abalarão o mundo criado. Amém? No que diz respeito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 12. E no que diz respeito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 31. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Além disso, o fato de que os crentes verdadeiros não irão experimentar a ira divina no dia do Senhor. Não tem qualquer relação com suas obras, esforços, qualidades ou méritos próprios. Na verdade, a Bíblia nos diz que os redimidos, os salvos pela graça mediante a fé, são conservados firmes até o fim pelo próprio Senhor, para serem irrepreensíveis naquele dia. No que diz respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 e 8. No que diz respeito no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6 e versículo 10. Amém? E que essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.